Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na parte de hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre o calor e hoje a gente vai focar no calor latente. Lembra lá que a gente falou que o efeito produzido pelo calor podem ser distintos, né? Você pode fornecer calor a um corpo e ele pode variar a sua temperatura. Ou você pode fornecer calor a um corpo, né? E ele pode mudar de estado físico, mudar de fase, né? Então, quando o calor apenas varia a temperatura, a gente chama de calor sensível. E quando o calor faz com que o corpo mude de fase, né, mude de estado físico, a gente chama de calor latente. E é esse calor que a gente vai focar no nosso estudo hoje. É o calor que, ao ser fornecido ou ser retirado do corpo, vai fazer com que o corpo mude seu estado físico, né? Mude de fase. E aí, os estados da matéria que a gente conhece, né, de trabalhar, são sólido, líquido ou gasoso. E o que diferencia esses estados, né, do sólido para o líquido para o gasoso, é apenas a ligação, a interação entre as moléculas desses corpos, né? No sólido, as moléculas estão muito próximas, né, de modo que a estrutura deles é fixa e a força de interação entre essas moléculas é forte. No líquido, essas moléculas já estão mais um pouco afastadas, né? A força de interação é menor e essas moléculas têm uma movimentação livre, né? Tanto é que o líquido, você bota no copo, ele fica a forma do copo, você bota ele numa jarra, fica com a forma da jarra. Então, as moléculas já têm essa liberdade de movimentação. No sólido não existe essa liberdade e no gás, a distância das moléculas já é muito grande, já não existe essa força de interação entre as moléculas, tá? Então, trabalhar com esses estados, passando de sólido para líquido, de líquido para gasoso e vice-versa. Bom, e aí, essas mudanças de fase, né, essas trocas de estado físico recebem nomes, né, a gente precisa ficar esperto com relação a esses nomes, porque eles podem aparecer na questão. Ele não vai dizer, passou de sólido para líquido, ele vai simplesmente dizer que houve uma fusão. Então, fusão é quando o corpo passa do estado sólido para o líquido. Quando ele faz o contrário, né, vai do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Quando ele passa do líquido para o vapor, vaporização, do gás para o líquido, liquefação, ou às vezes condensação, tá? E se você quiser ir direto de sólido para gás, ou de gás para sólido, a gente chama de sublimação, tá bom? Então, à medida que a gente for trabalhando, esses nomes vão ficar bem comuns, né? E principalmente a fusão, que é o principal exemplo que a gente vai ter nos exercícios, tá bom? É o que mais cai. Então, vamos lá. A gente tem aqui um exemplo. Você inicia seu experimento, você tem gelo sólido, né, água sólida, gelo, a menos 30 graus. Você fornece calor a esse corpo, né, ele aquece, sai de menos 30 para 0, ele aqueceu. Você continua aquecendo e esse gelo, essa água sólida, ela passa a ser líquida, né? Houve uma mudança de fase aqui, tá bom? Houve uma fusão, passou do estado sólido para o estado líquido. E observe o seguinte, a temperatura não variou. Isso que é o detalhe aqui, tá? Que pega muita gente. Quando ocorre uma mudança de estado físico, né? Você fornece calor ao corpo e ele muda de estado físico, não ocorre variação de temperatura. A energia, calor, né, que é fornecido ao corpo, é gasta apenas para fazer essa mudança, né? Ele vai quebrar a ligação aqui, a força molecular entre as moléculas do gelo, né, do sólido. Essa energia é gasta para quebrar essas moléculas e não mexe na temperatura, tá? Então, quando está ocorrendo a mudança de fase, não tem mudança de temperatura. Então, você pode ter gelo a 0 graus Celsius, água sólida, ou água líquida a 0 graus Celsius, tá? E aí, se você continua aquecendo, aí depois que ele muda de estado, ele aquece, vai de 0 até 100. Aí aqui ó, ocorre mudança de fase de novo, né? Passa do líquido para o vapor. E aí, observe, na mudança de fase, a temperatura se manteve constante, né? Então, a gente sabe que a água evapora a 100 graus e congela a 0. Então, nesses pontos, né, vai ocorrer mudança de fase. E aí, se você continuar aquecendo o vapor de água, ele vai aumentar a sua temperatura. Então, calor pode produzir mudança de temperatura, calor sensível, e pode produzir mudança de estado físico, né? Então, aqui, ó, nesse momento aqui, está tendo um processo térmico, né? Estamos fornecendo calor ao gelo e estamos dando estado. Então, o processo que está acontecendo aqui é com calor latente, né? Está fazendo mudar de estado físico. A mesma coisa aqui, né? A água líquida passa para a água a vapor, 2 a 100 graus Celsius, então aqui é calor
latente. Se você pegar daqui para cá é calor sensível, né? Daqui para cá calor sensível e daqui para cá calor sensível. Onde há mudança de temperatura, calor sensível. Onde há mudança de estado físico, calor latente. Tá bom? Vamos ter que passar aqui, continuando. Então, focando só na fusão, né, do gelo, passa de sólido para líquido, a gente observa que, experimentalmente, né, você observa isso, que se você for fazer esse experimento, você vai precisar fornecer ao gelo 80 calorias de calor, né, 80 calorias para cada grama de gelo. Então, se você tem 1 grama de gelo que está a 0 graus Celsius, tá, você vai precisar fornecer a ele 80 calorias para que ele derreta, ele vire água líquida, ele muda de estado físico, tá? E essas 80 calorias é o que a gente chama de calor latente de fusão, tá? Então, calor latente de fusão, a gente está falando do gelo especificamente, então, calor latente de fusão do gelo é a quantidade de calor necessário que você precisa fornecer a ele, né, para que ele mude de estado físico. No caso, para cada grama, né? Então, para cada grama de gelo, você tem que fornecer 80 calorias para que ele derreta, né? Isso é o chamado calor latente de fusão. Aí vai ter calor latente de vaporização. É a quantidade de calor que você precisa fornecer para cada grama daquele líquido virar vapor. Então, por exemplo, tem aqui na tabelinha, ó, o calor de vaporização da água é 540 calorias por grama. Então, se você tem 1 grama de água líquida a 100 graus Celsius, se você quiser que ela vire vapor, você precisa fornecer a ela 540 calorias, tá? Você tem 2 gramas de água a 100 graus Celsius e quer que ela vire vapor, você precisa fornecer 540 vezes 2, 1080 calorias, tá? Então, você vai ter calor latente de fusão, o calor que você precisa fornecer ao sólido para ele virar líquido. Você vai ter o calor latente de solidificação, que é o processo inverso. A quantidade de calor que você precisa retirar do líquido para que ele congele e vire sólido. Você vai ter o calor latente de vaporização, ou seja, a quantidade de calor que você precisa fornecer ao líquido para ele virar vapor. E o calor latente de condensação, que é a quantidade de calor que você precisa retirar do vapor para que ele vire líquido, tá? Então, só aquela questão do sinal que a gente já falou, né? Se o calor é positivo, é porque você está fornecendo calor ao corpo. Calor latente calor negativo é porque você está retirando calor daquele corpo, né? Então, se o gelo ganha calor, ele derrete. Se a água perde calor, ela congela, tá? A lógica é essa. Aí você fala, e agora, como é que eu calculo uma questão normal, qualquer? A fórmula do calor latente é essa aqui, ó. Onde o que é quantidade de calor, M é a massa do corpo e L é o calor latente. Então, observe, ó, 1 grama de gelo precisa de 80 calorias. Se você quer 3 gramas, você faz 3 vezes 80. Aí você vai ter, né, 240 calorias. Essa fórmula diz isso, a massa vezes o calor latente daquele material, daquela substância, né? Então, você calcula a quantidade de calor necessária para fazer o corpo mudar de estado físico com essa fórmula aqui, chamada Qmala, né? Onde você vai ter a massa do corpo e o calor latente dele. Esse calor latente ele é tabelado, como a gente viu aqui nessa questão na página anterior, né? Deixa eu só destravar aí. Aqui, né, ó. O do gelo é 80, do gelo vira água 80, da água vira gelo menos 80, da água vira vapor 540, do vapor de água vira água líquida menos 540, tá? Então esses valores são tabelados, a gente não precisa se preocupar em decorar esses valores, tá? Então precisa saber aplicar a formulazinha. Então a gente vai ficar esperto porque esse calor latente nas questões ele não vai aparecer sozinho, né? Vai aparecer um processo onde vai estar envolvido tanto o calor sensível, que a gente viu no vídeo passado, né? Que é aquele MC delta θ ou delta T, que macete, junto com o calor latente. Então vai aparecer os dois processos. Você vai fornecer calor a um sistema, esse sistema pode e vai variar sua temperatura e mudar seu estado físico. Então a gente vai ter que aplicar os dois conhecimentos aqui. Tá bom? Então, recapitulando, o que é mais importante aqui? Entender que quando o corpo muda de estado físico, a gente chama esse calor de calor latente. Então, toda vez que se referir a calor latente, é porque está ocorrendo mudança de fase, ou mudança de estado físico, como que é o nome que você quiser chamar. E quando ocorre mudança de fase, a temperatura permanece constante, tá? Então, é importantíssimo saber isso aí, ok? Então, tem um exemplo aqui bem simples para a gente aplicar. Diz assim, ó, quanto de calor 100 gramas de gelo necessitam receber
para serem aquecidos de menos 30 graus Celsius a 10 graus Celsius. Aí ele dá calor específico do gelo, o Czinho do gelo, calor de fusão do gelo, o L, né? E o calor específico da água, o Czinho da água. Então, o que é que a gente tem? Então, a gente tem inicialmente gelo, que está a menos 30 graus Celsius. Né? O que é que eu vou fazer? Eu vou fornecer calor a esse gelo. Quando eu forneço calor a esse gelo, gelo a menos 30 graus derrete? Não. Gelo só derrete quando chega a 0 grau. Gelo a menos 30 graus não derrete. Então, se eu tenho gelo a menos 30 graus e forneço calor, eu só vou aquecer esse gelo até ele chegar em 0. Quando ele chegar em 0, eu vou continuar fornecendo calor e agora sim, quando o gelo chega em 0, ele derrete. Aí ele vira água líquida a 0 grau. Quando ocorre mudança de fase, não ocorre variação de temperatura. Só que o cidadão continuou aquecendo, né? Até chegar a 10. Então tem mais um processo onde a água esquenta de 0 até 10 graus Celsius. Tá? Ele quer saber qual a quantidade de calor necessária para fazer isso. Você vai observar que aqui tem 3 processos. Ó. Tem o primeiro processo, onde você aquece o gelo. Tem o segundo processo, onde você derrete o gelo, e o gelo vira água. E tem o terceiro processo, que você aquece essa água, né? Então, em cada processo tem um calor envolvido. Então, o calor total aqui, nesse processo, é o calor do primeiro processo, do primeiro aquecimento, mais o calor da mudança de fase, mais o calor do aquecimento da água. Então, eu tenho que calcular cada calor desse, né? Então, vamos lá. O calor 1 do primeiro processo é um calor sensível, porque eu estou variando a temperatura, né, do gelo. Então, o calor sensível do gelo, né? Então, lembra lá. Fórmula de calor sensível, M, calor específico, vezes variação de temperatura. Aqui é o gelo. A massa do gelo foi dada, 100 gramas, né? É tudo 100 gramas. Calor específico. O gelo ainda está sólido, então eu tenho que usar o calor específico do gelo, tá? Em cada estado, cada substância vai ter um calor específico diferente. A gente viu que o calor específico da água é 1, né? Fez bastante exercício sobre isso. Mas tem que se ligar que água sólida, água líquida e água em vapor tem calor específico diferente, né? Então, o calor específico do gelo é 0,5. Então, aqui eu vou usar, deixa eu só marcar aqui, né? Sublinhar, pronto. Está fazendo calor sensível do gelo. E a variação de temperatura. Lembra, a variação de temperatura aqui, ó, temperatura final menos a inicial. Então fica bem apertadinho, né? Menos com menos mais vai dar 30 positivo. Então a variação de temperatura aqui é 30. Tá? Então fica 100 vezes. Meio vezes 30 dá 15. 100 vezes 15 vai dar 1.500 calorias. Pronto. Então no primeiro processo são necessárias 1.500 calorias para levar o gelo de menos 30 até 0. Tá? Deixa eu só apagar esse negócio aqui que eu fiz, só for pior, né? Pronto, tá aí. E, então, no primeiro processo, no aquecimento do gelo, foram necessárias 1.500 calorias. Vamos analisar o segundo processo. O segundo processo é mudança de fase, então o calor envolvido é o calor latente, fórmula do calor latente e mala, né? A massa continua sendo 100 gramas e o calor latente foi dado, o calor de fusão, 80 calorias. 80 vezes 100 vai dar 8.000 calorias. Então, para você derreter 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius, você precisa fornecer 8.000 calorias. Vamos para outra página, né? Não tem mais espaço. Então, vamos ver o Q3, o calor do processo 3 aqui. O calor do processo 3 é um calor sensível, que é o aquecimento da água líquida de 0 a 10 graus Celsius. Então, aqui é um calor sensível, porque é um aquecimento, né? Variação de temperatura. E agora já é água líquida, então a gente vai utilizar os dados da água. Se é calor sensível, fórmula de calor sensível, massa, calor específico, vezes variação da temperatura. A massa continua sendo 100, calor específico da água líquida a gente já sabe que é 1, mas foi dado lá, né? Está aqui. E a variação da temperatura era 0 e virou 10. Final menos inicial, 10 menos 0, 10. Pronto. Então, 100 vezes 1, 100. 100 vezes 10, 1.000. Então, são necessárias 1.000 calorias para que a água saia de 0 grau e chegue até 10 graus, né? Então, calor total, que é o calor do primeiro processo,
mais o calor do segundo processo, somado com o do terceiro processo. Os valores aqui foram 1.500 e 8.000, então 1.500 mais 8.000 mais 1.000. 1.500 calorias mais 8.000 calorias dá 9.500 calorias, mais 1.000 dá 10.500 calorias. Então, para você pegar 100 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius e transformar em água líquida a 10 graus Celsius, você precisa de 10.500 calorias, tá bom? Então veja aí, a gente aplicou calor sensível e calor latente, eles vão estar sempre juntos. Muito difícil vir só um deles, tá? Vamos seguir em frente. Ó, uma coisa também que pode aparecer é um gráfico, né? As chamadas curvas de aquecimento e curva de resfriamento. Nada mais é do que o gráfico que vai demonstrar esse aquecimento ou esse resfriamento. Isso que a gente está falando, só que graficamente, né? Representado graficamente. Então, ó, por exemplo, você tem menos 20 graus de água, de gelo, né? Água sólida, e começa a aquecer. Ó. Então, quais são os processos que acontecem? Primeiro, você está fornecendo calor, vai acontecer o aquecimento do gelo de menos 20 até zero. Quando chega em zero, o gelo passa por fusão, passa do estado sólido para o estado líquido. Você continua aquecendo, a água vai de 0 até 100. Aquece de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Se você continuar aquecendo, quando ela chegar em 100 graus Celsius, o que acontece? Vaporização. Ela sai do estado líquido para o estado de vapor. E aí, se você continuar aquecendo, esse vapor vai aumentar a sua temperatura, né? E aí a gente representa isso graficamente, ó, no gráfico da temperatura no eixo vertical pelo calor no eixo horizontal. Então, ó, se a temperatura no eixo vertical, gráfico subindo, quer dizer que você está aumentando a temperatura, tá? Gráfico descendo, quer dizer que a temperatura diminui. E gráfico na horizontal, quer dizer que a temperatura permanece a mesma, né? Se você analisar o calor, gráfico para a direita, o calor está aumentando, gráfico para a esquerda, o calor está diminuindo. Então, ó, cada processo desse é representado no gráfico. Aquecimento de menos 20 até zero. É a reta A aqui, ó. O gelo sai de menos 20 e chega até zero. Aumentou a temperatura. Quando ele chega em 0 graus Celsius, ele se mantém constante a temperatura, mas ele continua recebendo calor. Observe que o gráfico vai para a direita. O B passou por fusão. Depois que ele passou pela fusão, ele virou líquido, né? Ele começa a aumentar a sua temperatura até chegar em 100. Quando chegar em 100, ele mantém sua temperatura constante, o gráfico vira horizontal e ele passa por mudança de fase. Ele vaporizou. E aí, depois que ele virou vapor, ele continua o aquecimento. Então, a gente representa dessa maneira. Qual é o detalhe aqui? Quando você pega esse gráfico, essas partes horizontais, por exemplo, D e B, representam mudança de fase, tá? Então, gráfico, curvas de aquecimento ou curvas de resfriamento e aparecer a parte horizontal, essa parte horizontal representa mudança de fase, mudança de estado físico. Então, essa parte D aqui, ó, ela representa a vaporização da água. Ela era aqui líquida, aqui ela é vapor. Ela não muda de temperatura enquanto está mudando de fase. E aqui na parte B é uma fusão, onde ela era sólida no início da reta e líquida no final. Ela não muda a temperatura, mas muda de estado físico. Tá bom? Vamos fazer uma construção desse gráfico, ó. Tem aqui uma situação e vamos nós construir esse gráfico. Então, deixa eu montar aqui o gráfico para a gente fazer. Gráfico sem escalas, né? Vamos lá. Aqui em cima vai ser... Aqui vai ser a nossa temperatura, chamando de θ, né? Graus Celsius, pode ser T, você que sabe. E aqui a quantidade de calor, tá? Então, qual o processo que a gente vai representar graficamente? Primeiro, é um resfriamento de vapor de água, que vai de menos 110 até 100. Quando chega em 100, ela passa por condensação ou liquefação, né? Passa do estado de vapor para o estado líquido, mas mantém 100 graus, porque mudança de fase não muda a temperatura. Aí depois que ela virou água a 100 graus, você continua resfriando até ela chegar em zero. Quando ela chegar em zero, ela vai se solidificar, né? Passar do líquido para o sólido. Depois, se você continuar retirando o calor, ela vai resfriar. Então, vamos representar isso graficamente? Inicialmente, ela começa lá a temperatura de menos 110, depois ela vai passar para a temperatura de 100, né? 100 graus. Vou tirar esse
esse grau aí. Só a temperatura 110, 100, aqui vai ser o zero, né? Então, o que acontece? Ela começa em 100, você vai retirando o calor, 110, até chegar em 100. Quando chegar em 100, ela vai mudar de fase. Ela vai passar de vapor para líquido. Então, ela vai continuar perdendo calor, porém, não vai variar a sua temperatura, tá? Então, que seja com a reta horizontal, tá? Opa, deixa eu ver aqui. Tá? Se a gente quiser representar aqui, né? Essa primeira curva representa a situação A, resfriamento de 110 até 100. Essa outra reta aqui, na situação B, onde o vapor passa a ser líquido, muda de estado físico, né? Sofre uma liquefação ou condensação. Depois que ela vira líquido, ela continua resfriando, só que ela resfria até chegar em 100, porque quando chegar em 100, a gente sabe que ela vai mudar de estado físico, né? Então aqui é a situação C, o resfriamento de 100 graus até zero. Quando chega em zero, a gente sabe que a água sofre mudança de estado físico, né? Ela vai se solidificar, vai passar do sólido, do líquido para o sólido. Então, ele continua em 0 grau. Opa. Montaria aqui. E depois que ela virar sólido, se você continuar retirando o calor dela, ela vai diminuir sua temperatura. Então, se a gente for representar aqui, aqui seria a situação D e aqui seria a situação E. Então, a gente construiu aí ó, uma curva de resfriamento, tá? Onde o B e o D representam mudança de estado físico. No estado, na reta B é uma condensação e na reta D uma solidificação. Tá bom? Vamos em frente. Ó, uma coisa interessante aqui, o chamado superfusão, tá? É o seguinte, não sei se vocês já perceberam ou já viram, né? Por exemplo, você bota uma bebida no congelador, por exemplo, ficou muito tempo lá. Quando você vai pegar, ela tá líquida ainda, né? Só que quando você pega na garrafa, ela congela. Isso acontece muito com o pessoal que toma cerveja e tal, né? Garrafa de vidro. Quando a garrafa está no congelador, ele fala, não pega no meio da garrafa, pega em cima, né? Para que ela não congele. Esse é o chamado fenômeno da superfusão. E o que é o fenômeno da superfusão? Superfusão, gente, é o seguinte, é quando um líquido, ele passa do ponto de fusão, ou seja, ele chegou naquela temperatura onde era para ele congelar, mas ele não congela, ele passa dessa temperatura, porque ele está no estado metastável, que a gente chama, que é um estado instável, que a qualquer momento, qualquer variaçãozinha, aí ele volta para o seu estado de fusão, ele congela, né? Então, esse gráfico aqui representa essa superfusão. Por exemplo, ó, imagine que você tem um líquido que era para ele congelar a 48 graus Celsius. Só que ele passou por essa superfusão. O que aconteceu? Ele chegou nesse ponto de fusão e não congelou. Ele se manteve líquido. Foi a uma temperatura mais baixa e não congelou. Quando ele chegou nessa temperatura, alguém mexeu nessa garrafa. E como ele está no estado instável, essa agitação faz com que ela retorne bruscamente, ó, talvez você veja, imediatamente para a fusão. E aí ela volta para a temperatura de fusão e congela. Observa o gráfico horizontal, a mudança de estado físico, e aí nesse momento é que ela congela. Isso acontece com refrigerante, com bebida alcoólica, tá? Vamos ver um vídeo? E aí talvez fique melhor para vocês visualizarem, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Deixa eu ver se vai. Dole uma, dole duas, tá indo. Pronto, ó. Um refrigerante, né? Ó, tá, botou para gelar, né? E aí, nós temos que esse refrigerante congele a 48 graus Celsius. Só um exemplo. Ele não congela a 48, mas só para a gente utilizar o gráfico que tem aqui, né? Só que chegou em 48 graus, ele não congelou. Ele continuou diminuindo sua temperatura e manteve seu estado líquido. Só que aí, quando ele sofre uma movimentação, uma agitação, né, já que ele está no estado estável, ele vai acabar voltando imediatamente para o ponto de fusão. E aí ele congela. É o que acontece. Ó. Na garrafa, o refrigerante está líquido, mas quando ele passa pelo movimento, né, para cair no recipiente, como ele está nesse estado estável, ele volta imediatamente para o ponto de fusão. Então, o que acontece, ó, quando ela cai aqui, ela cai congelada. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Isso fica melhor de ver. Não mudou nada, né? Mas eu acho que dá para visualizar aí.
eu ver se eu amplio assim. E eu tiro esse gráfico aqui. E aí fica um pouquinho maior, né? Pronto, agora ficou maior. E aí, ó, ele cai líquido, mas qualquer variação dele vai deixar ele congelado. Então, esse fenômeno é o que a gente chama de superfusão. Repetindo, superfusão é quando um líquido ele passa do ponto de fusão, ou seja, chega naquela temperatura que era para ele congelar, mas ele não congela, ele passa. Porque ele também ele não está sendo sofrendo nenhuma variação, né? E aí ele passa desse ponto, e a partir do momento que ele passou desse ponto e ele sofre qualquer variação, qualquer agitação, ele volta para o estado de fusão imediatamente. Então você tem um líquido que passa do ponto de fusão, é chamado fenômeno da superfusão, tá bom? Deu para ficar claro? Vamos voltar lá para outra apresentação. E continuar, acho que só tem mais alguns exemplos para a gente fazer, para a gente finalizar. Tá? Deixa eu ver se vai. E foi, né? Pronto. Então, pronto. Só 2 exercícios para a gente praticar isso que a gente falou, tá? Na prática. Vamos ver. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 20 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius em 20 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius. Ele foi bonzinho, já fez o desenho para a gente, ó. Já fez todos os processos. Então, ele tinha gelo a menos 30, forneceu calor. O gelo aquece de menos 30 até zero. Continua fornecendo calor a 0 graus Celsius, o gelo não aquece, ele derrete. Vira água. Água a 0 graus Celsius aquece até 100. Água a 100 graus Celsius não aquece, ela vira vapor. Vapor a 100 graus Celsius aquece e vira vapor a 120 graus Celsius. Né? Ele dá todos os dados, ó, o calor específico do gelo, o calor de fusão, o calor específico da água, o calor de vaporização e o calor específico do vapor. Então, a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez naquele primeiro exemplo, só que aqui tem mais partes, né? Ó, tem a primeira parte, que é um aquecimento, tem a segunda parte, que é mudança de estado físico, mudança de fase, tem uma terceira parte, que é um aquecimento, quarta parte, mudança de estado físico, e quinta parte, um aquecimento. Cada parte tem um calor envolvido. A gente vai calcular cada calor, e o calor total é a soma desses calores, né? O calor do primeiro processo, mais o calor do segundo processo, mais o calor do terceiro processo, mais o calor do quarto, mais o calor do quinto. Vamos para outra página, né? A gente faz separadamente. Calor do primeiro processo. O primeiro processo, vamos olhar lá na figurinha, ele já deu a figura, mas sempre que você pegar uma questão dessa e não ver a figura, você faz, fica mais fácil a gente fazer. A gente resolver. Que nem no primeiro exemplo não tinha figura, eu fiz o desenho. Tá? Então, o desenho ajuda a gente a resolver. O primeiro processo é um aquecimento, então calor sensível e é gelo, então vou utilizar dados do gelo. Então aqui é um calor sensível e a gente está falando de gelo. Então, se é calor sensível, MC delta teta. Vamos pegar os valores lá. A massa, 20 gramas. Calor específico do gelo, 0,5. E variação de temperatura. De menos 30 para 0, a temperatura variou 30 graus, né? Que é final menos inicial. 0 menos 30 dá 30 graus. Então, é 20 vezes meio vezes 30. Então, isso vai dar 300, né? 20 vezes meio dá 10. 10 vezes 30, 300 calorias envolvidas na primeira parte. Calor 2. O calor 2 é uma mudança de estado físico, fusão. Então, é um calor latente. Fórmula do calor latente é Qmala, M vezes L. A massa é 20 gramas e o calor de fusão, 80 calorias. Então, aqui, 20 gramas vezes 80 calorias por grama, isso vai dar 1.600 calorias. Então, tá indo rápido, ainda bem. Calor 3 é quem? Vamos olhar lá. Calor 3 é um aquecimento, sai de 0 para 100 da água líquida, né? Então, é calor sensível, porque é aquecimento, e a gente está falando de água líquida, tá? Quando eu escrever água, é porque eu estou falando do líquido. Então, vamos lá. Calor 3, MC delta teta. A massa continua sendo 20 gramas. O calor específico da água líquida a gente já sabe, está lá na questão, mas a gente sabe que é 1, né? E o aquecimento foi de 0 até 100, né? Se a gente olhar aqui na figura, vai de 0 até 100, então dá uma variação de 100 graus.
Então, 20 vezes 1, 20. 20 vezes 100, 2.000 calorias. Vamos lá, 4, não desistam. O 4 é uma mudança de estado físico, né? Uma vaporização. Passou de líquido para vapor. Então, é um calor latente. Mas, nesse caso, é um calor latente de vaporização. A fórmula mesma que mala, a fórmula M vezes L, né? A massa é 20, só que o calor latente de vaporização, ó, é 540. Então, vai ser 20 vezes 540, e vai dar 10.800, se você fizer aí rapidamente. E, por fim, o calor da situação 5 é um aquecimento do vapor, né, de 100 graus até 120, e o calor específico do vapor, ó, 0,5. Tá? Então, como é um aquecimento, é um calor sensível, só que agora a gente utiliza os dados do vapor de água. Calor sensível, MC delta θ, a massa é a mesma, né, 20. O calor específico do vapor, a gente viu que era 0,5. Variação da temperatura de 100 até 120, né, fica 120 menos 100, fica 20 delta θ aqui, 20 graus Celsius. Né, final menos inicial. Então aqui vai dar 20. Então 20 vezes meio dá 10, 10 vezes 20, 200 calorias. Esse é o calor 5. Okay. Finalmente, calor total é a soma dos calores no processo todo, né? Então, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Então, vai ser 300 mais 1.600 mais 2.000 mais 10.800 mais 200. Só somar isso, ó, vai ter 300 mais 1.600. 300 mais 1.600 dá 1.900. Aí você faz agora 10.800 mais 200, 11.000. 11.000 mais 2.000, 13.000. 1.900 mais 13.000 vai dar 14.900 calorias. Ou seja, resumindo, se você tem 20 gramas de gelo a menos 30 graus e quer que esse gelo vire vapor a 120 graus, você precisa fornecer, nesse processo, 14.900 calorias, ok? Então, para a gente finalizar, o último exemplo, eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas falta só esse, tá? Está um pouco embaçado, mas eu vou ler para vocês e a gente faz aqui rapidinho. Uma pedra de gelo a 0 graus Celsius é colocada em 200 gramas de água a 30 graus Celsius, no recipiente de capacidade térmica desprezível e isolado termicamente. Então é o seguinte, ó, desenhar para visualizar melhor. Então tem aqui água, que está a 30 graus Celsius. Aí ele pega uma pedra de gelo e joga aqui dentro. Esse gelo está a 0 graus Celsius, tá? Então o que é que vai acontecer? O gelo vai ficar aqui dentro da água, né? E aí eles vão trocar calor. Né? Dois corpos que estão isolados termicamente trocam calor entre si. Aí ele diz o seguinte, ó, o equilíbrio térmico se estabelece em 20 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria, grama grau Celsius. O calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Qual é a massa da pedra de gelo? Então, vamos lá. Quais as informações que a gente tem? Com relação ao gelo, a gente sabe que a temperatura inicial do gelo é 0 graus Celsius. Então, temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius. E a temperatura final do gelo vai ser de 20 graus Celsius. Né? Por que eu sei disso? Porque ele disse que a temperatura do equilíbrio se estabelece em 20. Então, se a temperatura do equilíbrio é 20, é porque a final, tanto do gelo quanto da água, vai ser de 20 graus. Tá? Com relação à água líquida, as informações que a gente tem, que são 200 gramas de água, está inicialmente a 30 graus Celsius e que no final vai estar a 20 graus Celsius. Tá bom? E ele quer saber qual é a massa de gelo que foi colocada aí para acontecer esse processo. Então é o seguinte, primeira coisa que a gente precisa pensar, esse gelo vai derreter dentro da água ou a água vai congelar junto do gelo?
como é que eu respondo essa pergunta? Nesse caso ficou fácil, porque ele disse que a temperatura final é de 20 graus. Então, se a temperatura final é de 20 graus, está tudo líquido. Não tem como água a 20 graus estar congelada. Então, isso quer dizer que o gelo vai virar água líquida. Então, esse gelo a 0 grau, ele vai derreter, tá? Então, esse gelo, ó, que chega a 0 graus Celsius, ele vai passar por um aquecimento, né, por um processo, no qual ele vai mudar de estado físico, porque ele já está a 0 grau. Ele era gelo e vira água a 0 graus Celsius. E essa água aquece até chegar em 20 graus Celsius. Por que eu sei disso? Porque ele disse que a temperatura final é de 20 graus. Então, se a temperatura final é 20 graus, tanto o gelo quanto a água tem que terminar em 20 graus. E o que acontece com a água? A água, inicialmente líquida, está a 30 graus Celsius. Ela vai passar por esse processo e vai terminar esse processo com 20 graus. Então, ela não muda de estado, né? Ela sofre apenas um resfriamento. Então, quais são os calores que a gente tem envolvidos? A gente tem esse primeiro calor aqui, que é um calor latente de fusão, né? Passando de sólido para líquido. Depois a gente tem o aquecimento dessa água agora, né? Virou água e aqueceu até 20 graus Celsius. E depois a gente tem esse resfriamento da água, que já era água inicialmente, né? Então a gente tem o gelo virando água, depois eu tenho essa água que era gelo aquecendo, e a gente tem a parte que era água resfriando. Claro? Então, como esses corpos, né, o gelo e a água, vão trocar calor, a gente vai ter que utilizar aqui aquele princípio das trocas de calor que a gente aprendeu na aula passada. Ou seja, todos os calores trocados somados, no final tem que dar 0. Aqui a gente vai ter 3 calores envolvidos. O calor que faz o gelo derreter, o calor que faz esse gelo derretido aquecer, e o calor que faz essa água resfriar. Ou seja, a gente vai ter Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0, utilizando o princípio das trocas de calor. Tá? Vamos calcular separadamente cada um desses calores. Tá? O calor 1 do processo 1 é o calor latente, né? De fusão do gelo. Você nota aqui, ó, o que eu chamei de 1 é o calor que faz o gelo virar água. O calor que faz o gelo virar água, opa, para frente, é M vezes L. A massa do gelo a gente não sabe justamente o que ele quer, então deixa aqui, M vezes L. E o calor latente de fusão foi dado, o L, 80. Tá? Eu coloco aqui. Então, calor 1 não tem muito o que fazer, M vezes 80, 80M, tá? Então deixa salvo aí. Vamos analisar agora quem é o calor 2. O que eu chamei de 2, gente, é o calor sensível que faz essa água, que era gelo, aquecer até 20. Então aqui é um calor sensível para a água, porque derreteu, né? Porém, eu vou colocar aqui dentro do parênteses gelo para lembrar que essa água era água que era gelo, tá? Era gelo, virou água. A gente não conhece a massa. Então aqui vai ser um calor sensível, MC delta teta. A massa a gente não sabe, né? O calor específico da água líquida é 1, ela já derreteu. E a variação de temperatura era 0, virou 20, né? Então a variação de temperatura, 20 graus Celsius. Então, 20 vezes 1, 20, vezes M, 20M. Então, temos que fazer, deixa aí. Calor 1, calor 2. E o calor 3, que a gente chamou de 3, é o calor da água que estava inicialmente no pote, né? Que é essa daqui, que ela sofreu um resfriamento. Então, é um calor sensível somente para a água, né? Então, se é um calor sensível, é MC delta teta. Para essa água que já estava dentro do recipiente, eu conheço a massa, 200 gramas. E a variação de temperatura era 30, agora é 20, né? Então, a variação da temperatura final menos inicial, a gente vai ter uma variação aqui de menos 10 graus Celsius. Tá? Então, a massa é 200, a variação é menos 10 e o calor específico é 1. Então, aqui vai ser 200 vezes 1 vezes menos 10. Vai dar menos 2.000 calorias. Esse sinal é importante porque se a água está resfriando, quer dizer que ela está perdendo calor. Se ela está perdendo calor, aquele gelo está ganhando calor e por isso que ele está derretendo, porque ele está ganhando o calor da água. Tá? Então vamos para outra página para a gente finalizar. Só joga esses valores na fórmula e achar. Né? Lembrando que a equação geral das trocas de calor diz que todos os calores trocados somados tem que ser igual a 0. O primeiro calor deu 80M,
segundo calor deu 20 M, e o terceiro calor deu menos 2.000 calorias. Então, eu vou ter 20 M mais 80 M, 100 M. Menos 2.000, passa para o outro lado positivo. O M vai ser 2.000 dividido por 100, corta-se os zeros. Conclui que o gelo tem uma massa de 20 gramas. Então, é uma pedrinha de gelo de 20 gramas que foi colocada dentro da água. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Essa parte de calor latente, né? Misturado com calor sensível e troca de calor, que é bastante cobrado. Tá bom? Então, a gente para por aqui. Se encontra no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.